Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos continuar respondendo exercício sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica, ok? Então vamos lá para a primeira questão de hoje, né? A questão diz o seguinte: para o caso de um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, o campo magnético produzido em um ponto P em torno desse fio depende da permeabilidade magnética do meio, da intensidade da corrente elétrica e da distância, né, do fio condutor ao ponto P. Então considere a situação em que os dois condutores retilíneos e paralelos são percorridos por corrente elétrica de intensidade 1, né, de 2 amperes e a intensidade 2 de 4 amperes, conforme mostra a figura a seguir. Então vamos ver a figura, né? Então essa é a figura. Então podemos afirmar que a razão entre as intensidades dos campos magnéticos 1 e 2, produzido pelos dois condutores retilíneos no ponto P, vale, né? Então é o seguinte: vou trazer a figura para cá, porque a gente vai ter que usar a mão, né? A regra da mão direita, e utilizando aqui no quadro vai ficar bem mais fácil, né? Bom, aqui são os fios condutores, certo? O ponto P, ele não é equidistante, né? Ele está aí a 4 centímetros de um fio e a 8 centímetros do outro, né? Então esse é o ponto P, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, a corrente I2 e para cima também a corrente I1. Pronto. Então ele quer saber qual é, né, aí a razão entre o campo 1, né, sobre o campo 2. Então isso que nós iremos procurar. Então nós vamos utilizar, né, a regra da mão direita para poder a gente entender qual é aí o sentido do campo, né? Então no 1, certo? Ele vai entrar, né? E no 2 ele vai sair. Então, para sentidos opostos. Tá ok? Nós sabemos também que o campo, certo? O campo magnético, nós calculamos ele através da equação, né? Isso quando nós temos um fio condutor. Ele vai ser o coeficiente, né, vezes I, sobre 2π vezes a distância, né? Distância é Rzinho. Tá ok? Vamos trabalhar com metros, aqui está em centímetros. A distância nós vamos trabalhar com metros. Tá ok? Então nós até podemos fazer logo as nossas mudanças aqui, ó, né? 8 centímetros é 8 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? E 4 centímetros é o mesmo que 4 vezes 10 a menos 2 metros. Certo? Então, né, já fazendo essa mudança, então nós já podemos fazer aí as nossas substituições. Então vamos lá. Quem vai ser o campo 1? Né? Quem vai ser o campo 1? O campo 1, ele vai ser, ó, o coeficiente vezes a corrente 1 sobre 2π vezes a distância 1. Né? A distância 1 até o ponto P é de 8 centímetros, ou 8 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? O campo 2, né? Coeficiente vezes a corrente 2 sobre 2π vezes a distância, que vai ser de 4 vezes 10 a menos 2 metros. Certo? Fazendo a razão entre eles, que é o que a questão pede, né? A razão entre eles, ó, campo 1 sobre o campo 2, isso vai ser igual ao quê? Substituindo pelas equações, nós vamos ter, ó, coeficiente vezes a corrente 1 sobre 2π
8 vezes 10 a menos 2. O 2, coeficiente, corrente 2 sobre 2π, 4 vezes 10 a menos 2. Tá, ok? Divisão de fração, eu posso conservar a primeira, né? Então vou fazer assim, vou repetir só a minha razão, né? B1 sobre B2. Então, eu repito a primeira, 2π, 8 vezes 10 a menos 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, né? O inverso da segunda, 2π vezes 4 vezes 10 a menos 2, não é? Que é o denominador lá de baixo, sobre coeficiente vezes a corrente 2. Então vocês vão perceber que aí vão ter algumas coisas que irão se dividir, não é? Por exemplo, o coeficiente, né, de permeabilidade é o mesmo. Então nós podemos cancelar, ok? O 10 a menos 2 também, ó. Tá aqui mais um para poder diferenciar. O 10 a menos 2 também. E o 2π também, ó. 2π com 2π. Tá certo? Então, os nossos campos vão ficar, ó, 4 vezes I1 sobre 8 vezes I2, não é isso? Então, nós reduzimos ele até a isso. A outra informação que nós vamos ter é quanto à intensidade das correntes, né? A corrente I1, ela é de 2 amperes. A corrente I2, ela é de 4 amperes, né? Então nós já podemos fazer essas substituições. Olha aqui, ó. 4 e 8, posso fazer a divisão. Vai ficar 1 sobre 2, não é isso? Vai ficar, ó, campo 1, campo 2, vai ser igual a 1 sobre 2, vezes o I1. I1 é 2 amperes. E o I2 é 4 amperes. Ok? Então, 2 com 2, ó, dividindo. Então, nós vamos ter que o campo 1 sobre o campo 2 vai ser igual a 1 sobre 4. Pronto. Quando você olha nas alternativas, você não encontra 1 sobre 4. Mas você encontra essa divisão. Ó. 1 sobre 4 é o mesmo que 0,25, né? A quarta parte do inteiro. Ok? O 0,25 você encontra lá na letra A. Então, a opção correta, né, dessa questão é a letra A, né, 0,25. Ok? Veja como é bem fácil. Eu demonstrei aqui, né, falei da regra da mão direita, mas a gente nem utilizou, nem precisou utilizar, né, ainda bem. Certo? Mas foi só também uma forma de fazer uma revisão sobre como utilizar a regra da mão direita, né? Polegar acompanha a corrente e a palma da mão vai ser aí o sentido do campo. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: a figura mostra 2 fios longos e paralelos, separados por uma distância de 10 centímetros, que transportam correntes de intensidades de 6 amperes, né, em direções opostas. As correntes são iguais em direções opostas. Considerando o coeficiente, né, igual a 4π vezes 10 a menos 7 e as unidades, o módulo do campo magnético resultante no ponto P situado a uma distância 2D à esquerda, né, do ponto A, isso em microtesla, certo? Isso vai ser igual a quanto?
tem as alternativas, então vamos ver aqui a questão. Então vou desenhar aqui novamente. Então vou ter aqui, ó, o primeiro fio, e aqui o segundo fio, e aqui um ponto P qualquer, certo? Então esse fio, ele está aqui a algumas distâncias, né? Então este é o ponto A, que está se falando na questão. A distância entre os fios é uma distância D, e a distância do primeiro fio, né, até o ponto P é uma distância 2D. Pronto. Quanto ao sentido das correntes, né, então, neste fio, corrente para baixo, neste outro, a corrente é para cima. Tá, ok? Então ele quer saber o módulo do campo magnético resultante, né, no ponto P. Então no ponto P, eu vou colocar aqui, ó, campo no ponto P vai ser igual ao quê? Vai ser igual a o campo magnético do primeiro fio, certo? Somado ou subtraído, isso vai depender da regra da mão direita, com o do segundo fio, certo? Então, se a gente for utilizar a regra da mão direita, ó, eu vou pegar aqui o primeiro fio, que está mais próximo. Corrente para cima, o ponto P está para lá, então o campo está saindo. Então, em relação ao primeiro fio, lá no ponto P, o campo ele vai estar saindo, certo? Em relação ao segundo fio, né, que é para baixo, o campo vai estar entrando, né? Em relação ao segundo fio, o campo ele vai estar entrando no plano. Percebam que nós temos aí sentidos opostos. Ou seja, a resultante no ponto P, eu vou chamar este aqui de fio 1 e de fio 2, tá certo? Vai ser dado por o campo magnético 1 menos o campo magnético 2, certo? Vai ser dado pela subtração deles. Aí como é que vai dizer, professor, como é que o senhor sabe que é 1 menos 2 e não 2 menos 1? Tá certo? Primeiro dá para ver pela distância. Aquele que está mais próximo do ponto P, não é? Se está mais próximo, na distância é menor, o campo magnético é maior. Justamente por conta, não é, de que o campo magnético e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Só ver na equação, né? Bom, então vamos colocar as outras informações, né? A corrente é de 6 amperes, não é isso? A distância D, né? D é 10 centímetros. Ok? Vamos ter que transformar para metros. Então, neste caso, como é 2D, 2 vezes 10 vai dar 20 centímetros. Né? Que é a distância até o ponto P. Então, vai ser o seguinte. Ó. Campo magnético 1. Pronto. Ele é dado coeficiente, corrente, 2π vezes a distância, não é? Que é de 2D. Pronto. Esse 2D é 20 centímetros, nós já sabemos, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Quem é o campo 1? Vai ser o coeficiente, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente, que é 6 amperes, sobre 2 vezes π, né? Vezes os 20 centímetros, né? Esse 20 centímetros tem que transformar para metros. É o mesmo que 20 vezes 10 a menos 2, ou 2 vezes 10 a menos 1 metro, né? Aqui no caso, vai ficar 2 vezes 10 a menos 1. Ok? Então, o campo 1 vai ser igual a quanto? Campo 1, ele vai ser igual. 2 vezes 2 é 4, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Este com 4. Pronto. Não é isso? O π também, ó. π com π. Esse 10 a menos 1, eu vou subir ele, ó. Ele vai subir 10 a primeira, ou somente 10, né? Então vai ficar, ó, 6 vezes 10 a menos 7
vezes 10. Certo? Então, mesmo que 6 vezes 10 a menos 6 Tesla. Pronto. Esse é o campo 1. O campo 2 vai ser dado pela mesma equação. Ó. Coeficiente, a corrente, sobre 2 vezes π, vezes a distância. A distância é a distância ao ponto P. Então, ele é D mais 2D. Ele é 3D. Certo? Vai ser 3 vezes D. Ok? Porque dele até o fio, né, do fio 1 ao fio 2 é 10 centímetros e do fio 1 até o ponto P é 20. Né? Então, vai ser 2D mais D, dá 3D, né, que dá 30 centímetros, ou 3 vezes 10 a menos 1. Né? Então, o campo 2 vai ser igual 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 6, 2π vezes 3 vezes 10 a menos 1. Já fazendo a transformação para metros. Né? 30 centímetros vai dar 3 vezes 10 a menos 1 metros. Ok? Então, o campo 2 ele vai ser igual. Aqui nós podemos também fazer as nossas divisões. Né? Ó, o π com o π vai embora, né? 2 vezes 3, é isso? 2 vezes 3 vai dar 6. E eu tenho 6 lá em cima. Ó. Então, eu posso simplificar logo. Ó. 2 vezes 3, que dá 6, com este 6 aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 4 vezes 10 a menos 7, vezes esse 10 a menos 1, eu vou subir ele sobe apenas 10, não é isso? 10 a primeira, ou apenas 10. Aqui vai ficar 10. Então, campo 2 vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Pronto. Encontrei o campo 2. Então, já sei quem é o campo 1 e já sei quem é o 2. A resultante, lá no ponto P, vai ser igual ao 1, que é 6, vezes 10 a menos 6, menos 4 vezes 10 a menos 6. Não é isso? O menos nós já explicamos o porquê. É justamente porque eles estão em sentidos opostos. Então, estão subtraindo. Né? Lembra que campo magnético é vetor. Então, o campo lá no ponto P, ele vai ser 6 menos 4 dá 2. Vezes 10 a menos 6, viu? Cuidado. Eu estou subtraindo só o 6 e o 4. O 10 a menos 6 eu mantenho. No caso, 2 vezes 10 a menos 6. Aí você olha para as alternativas e diz, professor, não tem essa alternativa. Certo? Cuidado. Ele quer a resposta em microtesla e não em Tesla. Certo? Lembre-se que o micro, né? Um micro, ele corresponde a 1 vezes 10 a menos 6. Seja Tesla, seja Coulomb, seja metro, seja qualquer unidade. Certinho? Ou seja, perceba que eu tenho 10 a menos 6. O 10 a menos 6 corresponde a um micro, né? Então, só substituir. Ó. Então, o campo, lá no ponto P, ele é de 2 microtesla. Pronto. Chegamos à nossa resposta. Resposta, letra C. Ok? Viram como é bem fácil? Dá um pouquinho de trabalho, certo? Mas é bem facinho. Basta substituir os dados. Primeiro ver, com a regra da mão direita, a questão dos vetores, se eles somam, se eles subtraem. Certo? No caso, estão subtraindo. Não se anulam porque, apesar de ser a mesma corrente, mas estão em distâncias diferentes. Tá certo? Tiro o campo 1, subtraio dele o campo 2 e encontro a resposta em microtesla. Tá ok? Bom, vocês podem pegar aí outros materiais, né, de outros livros que não sejam didáticos de vocês, ou pesquisar na internet sobre o conteúdo e fazer mais questões, ok?
Me despeço por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.